João viu os 7 castiçais de ouro. Primeiramente, meus irmãos, nós gostaríamos de estar tratando aqui com vocês, tecendo algumas considerações sobre esse conjunto, o grupo das 7 igrejas da Ásia. Por que exatamente aquelas igrejas? Já que existiam tantas outras na Ásia e outras regiões, é o período aqui que compreende o final do primeiro século. E por que exatamente 7 igrejas? Então eu chamo a sua atenção para isso, primeiramente para a questão do número 7. Vejam, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, o número 7 aparece várias vezes. É considerado o número da perfeição, é o número de Deus. Já o número 6 é o número do homem, que aponta para suas falhas. Na Bíblia nós temos menção do número 7 várias vezes, como 7 dias da criação, 7 dispensações e alianças, 7 anos de tribulação. No Apocalipse, então, o número 7 aparece de maneira abundante. 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões. Então, o número 7 aqui nesse contexto significa totalidade ou conclusão de algo. A indicação de que algo, um trabalho está completo. Por isso que nós temos a menção, então, às 7 igrejas da Ásia. Vejam, chama a sua atenção também para essas 7 igrejas. O que elas representam? Com certeza, meus irmãos, elas representam a Igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as épocas. Então nós compreendemos que, com relação às 7 igrejas da Ásia, estas mostram a condição espiritual da igreja, tanto naquela época como da igreja em todos os séculos. É um retrato da Igreja de Cristo ao longo dos tempos. Nós vamos ver agora um quadro, a primeira imagem que vai estar aparecendo para você aí na tela, que nos mostra aí esse retrato. Essas 7 igrejas distribuídas dentro dos diversos períodos da história da igreja. Vejam, aí está aparecendo as 7 igrejas da Ásia, né? Nessa primeira coluna do lado esquerdo, nós temos o nome das 7 igrejas e a época que elas representam. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja da era apostólica, ali do primeiro século. A igreja de Esmirna representa a igreja que vai dos anos 100 a 312. Foi uma época de perseguição através do Império Romano. A igreja de Pérgamo representa a igreja que vai até os anos 600. É a igreja secularizada, mundana. É quando a igreja ela se alianceia, não é? Ou se une com o Estado romano. A igreja de Sardes, ela vai de 1518 a 1750. Já é a época da Reforma Protestante, aquele grande reavivamento. A igreja de Filadélfia, a partir de 1751 até os dias de hoje. Claro que Filadélfia representa a igreja verdadeira de Cristo, mas também nós temos a última igreja, Laodiceia, que vai a partir dos anos 1751, que representa a igreja morna, a igreja indiferente quanto ao seu fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos lá, vamos continuar aprendendo sobre isso. Como que o evangelho chegou na região dessas 7 igrejas da província da Ásia? Isso para nós é claro. O evangelho chegou lá através da vida do apóstolo Paulo, quando ele passou pela região da Frígia, que ficava na região da Ásia. Lá em Atos capítulo 16, nós temos menção sobre isso. Paulo, na sua segunda viagem missionária, esteve em Éfeso, que era a capital dessa província da Ásia na época. Vamos a um versículo bíblico? Vai aparecer para você agora a referência de Atos capítulo 19, versículo 10. Vamos ler? Veja. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então vejam, isso aconteceu, conforme já falei, na segunda viagem do apóstolo Paulo, conforme Atos capítulo 19. Éfeso, onde Paulo esteve aproximadamente por 2 anos,
na época da sua segunda viagem, ela era a capital dessa província aí da Ásia. E Éfeso ficava bem próxima, poucos quilômetros de distância de todas essas demais igrejas. Vejamos também agora um mapa que nos mostra a localização dessas 7 igrejas da Ásia. Aí está, aí do lado direito, né? Nós temos ali a ilha de Patmos, onde Deus deu a revelação a João sobre o Apocalipse, e essas cartas também às 7 igrejas. E aí essa localização dessas 7 igrejas, hoje esta região aí da Ásia compreende a atual Turquia. Vamos lá, meus irmãos, essas igrejas no Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, João diz: vi 7 castiçais, que representam essas 7 igrejas, e também 7 estrelas da destra de Cristo. Essas estrelas representam os anjos ou pastores dessa igreja. E Cristo, disse João, foi visto passeando, estando no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da sua igreja. Porque nós compreendemos aqui que Cristo, ele se manifesta através de sua igreja. Logo, Cristo só pode ser visto na terra através da sua igreja. Outra questão é quanto a algumas características que nós encontramos em cada uma dessas cartas às 7 igrejas da Ásia. Há uma uniformidade de estrutura nessas cartas e nós temos 7 características principais em cada uma dessas cartas. Primeiramente, os atributos de Cristo. Vejam que no início de cada uma dessas cartas, Cristo se apresenta através de alguns nomes. Segunda característica, os elogios que ele tece a essas igrejas. Terceira característica, ele revela o estado espiritual, a condição de cada uma dessas igrejas. Quarta característica, suas advertências, suas censuras. A censura é a quinta característica. Sexto, sentenças. E sétimo, ele sempre encerra essas cartas fazendo promessas ao vencedor. É interessante nós percebermos isso. Essas cartas, elas foram dirigidas aos anjos, aos pastores da igreja. Ainda que pode ter acontecido de posteriormente essas mesmas cartas terem sido lidas nas igrejas ou por alguns membros daquelas igrejas. Logo nós compreendemos, irmãos, que essas mensagens, elas foram dirigidas a pessoas. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2. Primeira igreja aqui mencionada a quem Cristo se dirige, a igreja de Éfeso. E antes de falarmos sobre a igreja, precisamos aqui falar o contexto histórico, tecer algumas considerações sobre a cidade de Éfeso. Uma cidade muito importante, citada diversas vezes no Novo Testamento, fundada pelos gregos e uma cidade considerada a maior da região da Ásia, que tinha aproximadamente 600 mil habitantes. Então vejam que Éfeso era uma cidade grande e a segunda maior cidade do Império Romano. Economicamente, a cidade de Éfeso era bem desenvolvida. Ela possuía diversas rotas e estradas que davam acesso a outras cidades, mas também possuía um grande porto que dava acesso ao mar Egeu e aos rios Caéster e Meandro. Veja uma imagem agora da antiga cidade de Éfeso. Claro que aí é uma espécie de um sítio arqueológico, né? Hoje atualmente ali na região da Turquia. Muito bem. Os efesianos, os habitantes de Éfeso, irmãos, eles eram idólatras, politeístas, pagãos. Lá em Éfeso estava o templo da deusa Ártemis, também conhecida como Diana, a deusa do amor, da fertilidade. Se encontrava também em Éfeso o templo do deus Baco, ou Dionísio, aonde se prestava cultos, rituais religiosos a Dionísio, através do consumo de bebidas e de orgias sexuais. A Ártemis, através da prostituição com sacerdotisas em seus templos. Era uma maneira de cultuar essa divindade. O apóstolo Paulo chegou lá em Éfeso
conforme já mencionei, em Atos capítulo 19, ficou ali por cerca de 2 anos e houveram muitas conversões, um grande avivamento e a fundação de uma igreja forte. E não foi qualquer igreja, porque basta nós vermos os pastores que a igreja de Éfeso teve. Pastores como Timóteo, como o próprio João, o apóstolo João. Então foi uma igreja muito importante. Qual a mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso? Acompanhe aí na Bíblia, Atos capítulo 2, versículos 1 ao 7. Primeiramente, Cristo elogia aquela igreja. Vai aparecer agora a referência bíblica, acompanhe aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Vamos ler. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então Cristo começa elogiando a igreja de Éfeso, dizendo, eu conheço tuas obras. Obras aqui se refere àquilo que aqueles irmãos estavam sofrendo, que era a paciência, o ato deles resistir às duras perseguições. Mas obras aqui diz respeito não apenas a trabalho, a serviço prestado. O contexto original de obras aqui é caráter, envolve caráter ou condições espirituais gerais. Porque há quem alegue que presta serviço ou faz alguma coisa para Deus a tal ponto que despreza o seu caráter, aquilo que ele é diante de Deus. E vejam, daqui a pouquinho nós vamos poder compreender e até aplicar algumas lições, alguns princípios importantes. Então Cristo diz à igreja, eu conheço as suas obras, eu conheço o teu caráter. Claro que isso aqui, para aqueles que desdenham e brincam, não levam a sério a fé cristã, soa como uma ameaça, porque de fato Cristo conhece todas as intenções. Mas para aqueles que são fiéis, salvos em Cristo, isso aqui soa como gozo e alegria, porque não há coisa melhor do que saber que de fato Cristo nos conhece. Nós temos aqui, meus amados irmãos, também em segundo lugar, dos versículos 4 a 5 do capítulo 2 do Apocalipse, uma censura, uma repreensão de Cristo à igreja de Éfeso. Quando ele diz, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O verbo aí, deixar, outras versões, abandonar, do grego é afekas, que significa ir embora, relaxar, traz até o sentido de um divórcio espiritual. Ou seja, Cristo está dizendo àqueles irmãos que eles já não eram mais os mesmos de outrora. E todos nós sabemos que Cristo, quando Ele vier, Ele deseja nos encontrar da mesma maneira, santificados, sendo o mesmo em todo tempo. E o que era esse primeiro amor aqui, que Cristo está denunciando, censurando, que a igreja de Éfeso perdeu? Diz respeito à prática verdadeira do cristianismo, do evangelho aos perdidos, a vida santa, o amor pelo próximo. Ou seja, eles tinham perdido isso, haviam perdido a sua essência, até trabalhavam, mas haviam se tornado meros religiosos. E a lição que nós extraímos aqui, meus irmãos, é que mais do que o meu e o teu trabalho, o teu serviço, Deus deseja nós, o nosso caráter, aquilo que nós somos. Esse último é mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Porque há pessoas que alegam, eu estou trabalhando para Deus, quando na verdade Deus está atrás dele para fazer um trabalho no caráter, na vida dele. Então, mais do que o que fazemos, mais importante que isso, é aquilo que nós somos diante de Deus. E Cristo então admoesta aos irmãos de Éfeso, lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem à prática das primeiras coisas. Cristo, ele apela à consciência, à memória daquela igreja, quando diz, lembra-te, olhe para trás, analise, perceba, compare,
Veja quem eras e quem é hoje. Será se não houve uma mudança nesse percurso de tempo? Admita, assuma. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. E Cristo disse, caso não se arrependa, faça a sua parte. Eu virei contra ti em juízo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Faz parte do texto clássico da ceia. A nossa parte ali é analisar a nós mesmos. Paulo diz, porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados ou repreendidos pelo Senhor. A nossa parte é nos analisar, nos julgar. E a parte do Senhor é nos julgar ajuizando. Então façamos a nossa parte, a fim de que o Senhor não venha também fazer a dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Glórias a Jesus. Muito bem, segunda igreja aqui é a igreja de Esmirna. Temos a segunda carta sendo dirigida a ela. Está aí em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Vamos compreender um pouquinho melhor sobre essa cidade, cidade de Esmirna, localizada em um dos braços do mar Egeu, considerada a mais bela cidade da Ásia, porque se cria que o poeta grego Homero nasceu em Esmirna. Era uma cidade muito pavimentada, rica, havia até uma avenida principal conhecida como Rua de Ouro. Lá estavam os prédios, as edificações mais importantes. Uma cidade cujo clima era sempre fresco, agradável, por conta da brisa que vinha do mar Egeu. Vamos ver uma imagem agora da antiga cidade de Esmirna. Também um sítio arqueológico atualmente ali na região da Turquia. Essa cidade tinha cerca de 200 mil habitantes, era também uma cidade pagã. Lá estava o templo de Zeus, ou Júpiter, e o templo da deusa Cibele. A deusa que era patrônoma da cidade de Esmirna. Era a deusa relacionada aí à vida e à morte. Quem fundou a igreja ali, tudo indica que também foi o apóstolo Paulo, porque já citei aqui Atos 19:10, nos diz que Paulo pregou em toda a Ásia, e Esmirna está ali dentro da antiga região da Ásia. Esmirna, aquela igreja, teve como pastor Policarpo, um obreiro, discípulo de João, ali da igreja de Éfeso. Vamos compreender um pouquinho essa mensagem? Veja, primeiramente, Cristo vai tecer elogios à igreja de Esmirna. Vamos ver agora mais um versículo bíblico, essa referência vai aparecer aí na tela, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 9. Vamos lá? Que nos diz, eu sei as suas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Percebam, meus irmãos, não obstante a cidade de Esmirna ser rica, mas a igreja era pobre, porque acontecia naqueles dias muitas perseguições aos cristãos. E a história relata que cristãos da igreja de Esmirna perdiam até os seus empregos por negar-se a adorar ou queimar incenso para o imperador romano. Mas Cristo diz, para mim aqui no céu vocês são ricos, diz respeito às riquezas espirituais, que eram incontáveis. E nós podemos até fazer um contraste entre duas igrejas aqui da Ásia. Esmirna, fisicamente, materialmente, ela era pobre. Só que Cristo disse, para mim no céu, espiritualmente, vocês são ricos. Mas a igreja de Laodiceia, nós sabemos isso, lá no capítulo 3 do Apocalipse, na terra, materialmente, era uma igreja rica, que dizia, rica sou e de nada tenho falta. Só que Cristo disse, para mim no céu, espiritualmente, vocês são pobre, cego, nu e miserável. Então percebam, nós conseguimos extrair aqui um princípio muito importante, que a igreja de Cristo, aqui na terra, ela é materialmente pobre, mas nos céus ela é rica quanto às bênçãos espirituais. Nós temos a menção aqui nessa carta de Cristo à igreja de Esmirna, a sinagoga de Satanás, que eram judeus que perseguiam aqueles irmãos e os levavam aos tribunais romanos. Mas é interessante nós percebermos que toda aquela perseguição à igreja de Esmirna
era um meio na qual Deus aperfeiçoava, fortalecia a fé daqueles irmãos. Em Apocalipse 2:11, eles recebem a promessa: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podiam até perder a sua vida, fisicamente falando, mas alcançariam a vida, o gozo eterno. E um dos martírios importantes ali em Esmirna foi do próprio pastor, o Policarpo de Esmirna. Aos 85, 86 anos, ele foi levado diante dos tribunais romanos para ser martirizado. E disseram a ele, ao ancião Policarpo: nega Cristo e nós vamos te libertar, você não morrerá. Ao que ele vai responder: eu tenho servido ao meu Senhor por 86 anos. E durante todo esse tempo, ele só me tem feito bem e nenhum mal ele tem me causado. Por que eu deveria agora blasfemar ou negar o meu rei e meu Senhor? E assim ele foi martirizado. Sigamos, meus irmãos, tal exemplo. Tem um certo autor que, apontando para a igreja contemporânea, ele diz que parece que a igreja de nossos tempos não está disposta, às vezes, a viver por Cristo, quanto mais a morrer. Que comecemos a demonstrar a nossa vida por Cristo. E isso certamente vai nos preparar para períodos difíceis, tal como esses aqui, a ponto de sermos capacitados para sofrermos, sermos perseguidos e até morrermos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuar aprendendo sobre isso agora no quadro. Primeiramente, vejam, aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2,6 nos diz: aborreces a obra dos nicolaítas, a qual também eu aborreço. Quem eram esses nicolaítas? Vamos compreender? Vejam, era uma espécie de um partido herético que estava presente ali na igreja de Éfeso, mas também na igreja de Pérgamo, eles são citados. Eles eram adeptos de Nicolau. Nicolau, alguns até acreditam que tenha sido um dos primeiros diáconos, ali de Atos capítulo 6, versículo 5, dos primeiros diáconos da igreja primitiva, mas que se tornou um herege. O que Nicolau e o seu grupo pregava? A heresia da sucessão apostólica. É aí que nasce a ideia do papismo e dos apóstolos, até contemporâneos. Heresia, isso vem com Nicolau, os nicolaítas. E o pastor Antônio Gilberto também nos afirma em seus comentários que os nicolaítas pregavam a libertinagem, a imoralidade sexual. Afirmavam que o crente, mesmo salvo, ele podia pecar à vontade. Então isso era um erro, uma falsa doutrina bíblica, ok? Segunda curiosidade, aparece dentro do contexto da carta de Cristo à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10. Cristo disse que aquela igreja passaria por uma tribulação de 10 dias. O que é isso quer nos dizer, pastor? Tribulação de 10 dias para a igreja de Esmirna. Como que nós compreendemos isso? 10 dias. Aponta para um ciclo de perseguições. Então, aponta para esse ciclo de perseguições. De maneira geral, foram 10 perseguições durante o reinado de 10 imperadores romanos, dos anos 64 a 305, ou uma perseguição ferrenha que a igreja de Esmirna iria experimentar por aproximadamente 10 anos no reinado do imperador Diocleciano, onde muitos crentes ali de fato foram perseguidos e mortos. Ok? Que maravilha! Se prepare para que tu veja